meu prazer é te louvar, Senhor. Amém. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, estamos juntos adorando ao Senhor. Eu aqui, quando estou gravando a minha parte, todos que vão participar deste culto, você quando estiver aí participando na sua casa, junto com a sua família, aproveitando sempre essa tecnologia que nos une, mas no momento em que você estiver adorando o Senhor, sem dúvida Ele está contigo. O Espírito Santo está conosco. Não é isso? Na caminhada da revelação de Deus, o nosso Deus sempre foi digital e a tecnologia da Trindade sempre funcionou perfeitamente e todo o povo de Deus, em todo o tempo da história, esteve conectado com o seu Criador. Estamos na última quarta-feira de novembro, terminamos mais um mês, vivendo milagres, passando por lutas, vales, dificuldades, mas estamos até agora porque Deus nos sustentou. O ano de 2020 vai ficar marcado para a história, diante do cenário da pandemia, mas vamos seguindo com fé. No decorrer de toda a história da humanidade, Deus esteve presente, soberano, cuidando de todos. A sua igreja, nesses 2000 anos, nunca deixou de cumprir a sua missão. E você faz parte dela. Juntos, todos os dias, em oração, em meditação, em leitura, vamos seguindo, cuidando uns dos outros, intercedendo uns para os outros, pregando, ensinando, louvando, adorando e buscando a presença do Senhor. Vocês puderam matar um pouquinho a saudade aí dos nossos adolescentes, que nesse mosaico muito bonito, eles louvam ao Senhor e engrandecem o nome do nosso Pai. Nesse momento, convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar na tela a leitura de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Vamos ler? Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Amém. Então, esse momento da vida do profeta Samuel é o momento que ele está se despedindo do povo. Lá no início do capítulo você vai perceber que ele diz que está velho, os cabelos estavam brancos. Ele já tinha cumprido a missão dele, ele já tinha dado o rei que o povo queria. E ali ele vai dando orientações. Nesse versículo 24, ele fala sobre temer ao Senhor. Ele fala do coração ser de Deus, da adoração verdadeira e considerando todas as coisas grandes que Deus fez por eles. E um Deus grande, ele sempre vai fazer coisas grandes. Nada que Deus faz é pequeno. Nada que Deus faz tem valor a mais ou a menos. Tudo é sagrado. Diante da revelação de Deus na criação, nós, como imagem e semelhança do Senhor, temos a grande responsabilidade de contar para as pessoas que Deus é grande. Orientações do profeta Samuel era para que o povo continuasse em obediência ao Senhor por causa da idolatria. Mas logo depois você vai ver que eles vão desobedecer e aí vão colher os frutos dessa desobediência. Mas o profeta Samuel, que é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, nos ensina que é possível viver em santidade, que é possível ver a manifestação do poder do Senhor. E nesse momento, então, eu convido você para adorar a Ele, cantando o grandioso És Tu, o hino 52 do HCC, né? Que a tua alma possa adorar o Senhor. Então minha alma engrandece, canta, adora o Senhor. Então nesse momento, no dia de hoje, abra o seu coração, cante aí em voz alta, né? Mesmo que possa incomodar algum vizinho, mas que ele possa ouvir que você está adorando o Deus Todo-Poderoso. E juntos a gente vai vivendo tudo que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Amém? Daqui a pouquinho eu volto.
Como é bom, irmãos, adorarmos o Senhor. Como é bom saber que o nosso Deus é grande, o nosso Deus cuida de nós, o nosso Deus nos ama. No dia de hoje, quem vai trazer reflexão é a nossa ministra de música, Rose. Como todos sabem, no domingo a gente celebrou o dia do músico, do ministro de música, dia da música, enfim, um dia que a gente agradece a Deus por todas as pessoas que Ele deu o talento da música, que tocam instrumentos, que cantam em corais, que são solistas, também se preparam academicamente para liderar a igreja na área da adoração. Então, a Rose vai trazer essa reflexão para a gente, vai falar um pouquinho também da sua história, e aí a gente vai aprender um pouquinho, ok? Preste atenção, e daqui a pouco eu volto para a gente dar as últimas orientações para a semana, ok? Boa noite, meus irmãos. Então, estamos aqui hoje mais uma vez para um dos nossos cultos, e dessa vez, ao invés de fazer a abertura do culto, o pastor me colocou aqui, nessa posição de tanto compromisso, de tanta responsabilidade, e eu quero agradecer a Deus primeiro a oportunidade, depois ao pastor pela confiança, aos irmãos pela paciência de estarem aí me ouvindo, e eu quero dizer para os irmãos que na verdade hoje eu quero não só falar para você, mas te convidar a pensar comigo em algumas coisas. No domingo passado, dia 22 de novembro, foi o dia do músico, né? Todo mundo comemora o dia do músico, o dia da música. Eu quero pensar em termos também disso. Não é só para o pessoal da música a minha palavra, pelo contrário. É para todo mundo que é cristão, para todo mundo que tem um compromisso com Deus, para todo mundo que tem fé nele e que vive essa vida no dia a dia sendo instrumento de Deus. E esse é o tema do que nós vamos falar. Nós somos instrumentos de Deus, instrumentos que estamos nas mãos dele. Ele é o grande luthier das nossas vidas. E o que é luthier? Para esclarecer para você, para quem não sabe, luthier é um profissional especializado que constrói e repara instrumentos musicais. Então hoje faz de conta que você é um instrumento musical e você está se imaginando como um instrumento nas mãos do nosso Deus, o nosso luthier, o nosso Criador. O primeiro ponto é que ele nos criou para o louvor dele. E eu quero ler alguns textos bíblicos aqui com você. Vamos ler. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Todos esses textos falam de que Deus nos criou, Deus criou todo mundo, a natureza, o universo e a nós, seres humanos, os animais, e criou tudo para o louvor da glória dele. O terceiro texto, inclusive do Salmo 145, começa: todas as tuas obras te louvarão. Nós somos obras das mãos desse Deus maravilhoso, desse Criador, e devemos louvá-lo. É para isso que estamos aqui, para engrandecer o nome do nosso Deus. Então eu quero convidar você, em resposta a esse amor de Deus, a esse amor que nos criou, que nos fez imagem e semelhança dele, louvá-lo nesse momento. Nós vamos parar para cantar agora um pouquinho. Tem uma música que fala: eu queria ter mais do que uma voz, mais do que um amor, mais do que uma vida para oferecer para o meu Deus e para louvar o nome dele. Então eu quero te convidar que faça essa oração do fundo do seu coração, pensa bastante na letra que você está cantando e cante isso com a gente como uma oração. Que a minha vida seja sempre para o louvor do meu Deus, que a sua vida seja sempre para o louvor do seu Deus. Vamos cantar. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um
és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu O segundo ponto que eu quero te convidar a pensar é que nós somos instrumentos de Deus afinados segundo a vontade dele. Todo mundo que toca um instrumento sabe que ele precisa ser afinado. E quanto mais afinadinho ele estiver, quanto mais ele estiver no tom certinho, melhor vai ser o som que nós vamos ouvir dele. E é assim que devem ser as nossas vidas, afinadas segundo a vontade de Deus. Nós sabemos que o homem tem muita dificuldade de entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Romanos, Paulo retrata isso e diz que nós só podemos experimentar e discernir essa vontade de Deus quando nós apresentamos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. E isso acontece quando nós não nos conformamos com este mundo, mas nos transformamos a cada dia pela renovação das nossas mentes. Vamos ler esse versículo então. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maior perfeição dessa expressão da vontade de Deus é Jesus, que cumpriu
integralmente essa vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo que isso tenha o levado à cruz. Porque, afinal de contas, é esse fato de Jesus ter ido à cruz nos deu salvação, nos concedeu vida eterna. Ele cumpriu a vontade de Deus. Independente de ser a vontade dele, independente de ser agradável para ele, como homem naquele momento, não é isso? Naquele momento ele era homem, Jesus. Independente disso, ele cumpriu. E no final das contas ele teve vitória, ele ressuscitou e ele nos leva hoje a ter certeza, não é isso? Da vida eterna, a certeza da nossa salvação, a certeza de que vamos morar com ele. Então é por isso que nós devemos sempre ter a confiança de estamos seguindo a vontade de Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está falando lá em Romanos 8:28. Então, se nós amamos a Deus, se nós somos chamados segundo o propósito dele, todas as coisas caminharão, contribuirão juntamente para o nosso bem. E Deus sabe por quê. Ele sabe por quê. Às vezes acontecem coisas não tão agradáveis, às vezes nós esperamos uma coisa e acontece outra, mas Deus sabe por quê. A vontade dele é soberana, boa, perfeita e agradável. Cabe a nós procurar saber e cumprir essa vontade. E como saber a vontade de Deus? Oração e Bíblia. Isso com certeza é o caminho certo para descobrir a vontade de Deus. Quando você está dando a vontade de Deus, você tem paz no seu coração. Isso não tem como negar, não tem como falhar essa dica. Ora, leia a Bíblia e ele vai te dar paz no seu coração se você estiver dentro da vontade dele. Por último, nós somos instrumentos de Deus e fomos moldados para o serviço dele. E eu quero ler um texto lá de Jeremias com você agora. Leia comigo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto apresenta Deus como o grande oleiro das nossas vidas. Nós somos o barro e ele é o oleiro. Quem é o oleiro? É aquele que trabalha com o barro, com a cerâmica e transforma o barro em vasos lindíssimos. E quando o vaso quebra, como aconteceu nesse caso aqui do texto, quebrou, ele pegou e retomou aquele barro e fez novamente, fez um vaso lindo. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele toma as nossas vidas e ele vai moldando conforme a vontade dele. Isso, é claro, se nós deixarmos que ele faça. Se nós quisermos cumprir a vontade boa, agradável e perfeita, que foi o que nós falamos antes. Não é isso? A partir do momento que você está dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você então entrega a sua vida para ele e deixa que ele seja o oleiro, porque ele vai realmente moldar você. E ele molda a cada dia o nosso caráter, molda a nossa personalidade, os nossos hábitos, para que nós vivamos de acordo com o que ele quer. Então eu quero te convidar nessa noite para que a gente pense sobre isso. Não só você, mas eu também. Todos nós precisamos de vez em quando parar e pensar se nós temos permitido que esse oleiro trabalhe nas nossas vidas como ele quer. Então para um pouquinho, se for preciso, volta um pouco nesse texto bíblico e ore sobre isso e pergunte para Deus. Em primeiro lugar, eu tenho te louvado como coroa da tua criação, minha vida tem sido de louvor a ti. Depois, eu tenho feito a tua vontade em todos os dias da minha vida. Eu tenho procurado saber a tua vontade todos os dias da minha vida. E depois, será que eu tenho deixado que Deus faça a cada dia na minha vida como Ele quer? Que Ele seja o oleiro da minha vida?
porque nós sabemos que com certeza tudo vai dar muito mais certo quando a gente faz segundo a vontade de Deus. Eu vou te convidar também a ouvir agora alguns coristas da nossa igreja. Você com certeza já viu esse vídeo, mas eu vou repetir aqui porque eles cantam uma música que sempre que eu ouço fala muito ao meu coração, porque inclusive fala sobre esse texto bíblico, do oleiro. Deus quebra, molda, usa. Então ouça essa música, preste atenção na letra dela, é outra coisa que nós devemos fazer sempre. Sempre que nós cantamos uma música ou que nós ouvimos uma música, nós devemos prestar muita atenção na mensagem daquela música. Não só cantar por cantar, mas às vezes a gente deixa de receber, de absorver coisas muito boas por não prestar atenção naquilo que a gente está cantando, naquilo que um grupo está cantando, naquilo que outro irmão está cantando. Vamos sempre ter esse hábito de prestar atenção na letra. Presta atenção na letra dessa música e ora, peça a Deus para que você seja a cada dia transformado, quebrado, moldado e que Ele transborde através da sua vida, porque assim você vai abençoar outros que estiverem à sua volta. Que o Senhor nos abençoe. Lindo Senhor, maravilhoso, também eu sei que os meus dias estão em tuas mãos, cravados em teus perfeitos planos. Tu me chamaste em tua presença e me guiou, o Espírito Santo vem ensinar minha vida a viver em teu querer. Quero atender o teu chamado, quero te honrar, separa minha vida pra ti. Quero ser só enche-me de glória.
Pois é, vocês ouviram a palavra da Rose, ela pregou aí em Jeremias 18, falando sobre o vaso, o oleiro, na verdade o texto conhecido. Ela fala que nós somos instrumentos nas mãos de Deus, e como instrumentos, trazendo no sentido da música, precisamos estar o quê? Afinados, sempre pelo Espírito Santo, que é aquele que sempre vai fazer o trabalho maravilhoso na nossa vida, vai mostrar qual o tom que a gente tem que cantar, que a gente tem que adorar, não somente quando estamos na congregação de fé, mas em nossa vida, e Deus vai nos moldando. Assim como um músico, ele vai se aperfeiçoando, assim como um cantor, um solista, assim como um coral, todos nós, irmãos, na nossa vida, vamos sempre melhorando, nos aperfeiçoando, para que o caráter de Jesus seja revelado em nós. Deus abençoe a Rose, Gesimar também, que desde que chegaram tem sido bênção em nossa igreja, agregando valor ao trabalho ministerial, ok? Bem, irmãos, algumas orientações para a semana. Domingo nós temos eleições, segundo turno. Se você já tem o seu candidato, amém. Se você ainda não tem, amém também. Vai orar ao Senhor, não é isso? Lembrando sempre que é Deus quem bota, Deus quem tira. Observe bem os candidatos, pesquise, para que a nossa cidade possa, a partir de 2021, iniciar uma nova fase. Lembrando que nós estamos na pandemia também, os desafios são muito grandes. Tome cuidado quando for votar, toda a segurança, não é isso? Todos estão percebendo que após o primeiro turno houve um aumento muito grande do contágio do Covid-19 no Brasil de um modo geral, fruto desse movimento todo. Então fique atento a tudo isso, ok? Estamos em oração pelo Kim, irmãos, que está fazendo tratamento de radioterapia, um grande desafio que ele continua tendo. Ele já é um milagre do Senhor e continuará sempre sendo um milagre de Deus, ok? O irmão Eri tinha voltado para o hospital, mas teve alta na segunda-feira, está em casa juntamente com a sua família. Estamos orando pela Érica, pelo Sérgio também. Estamos orando pelas famílias de um modo geral, irmãos. Os enlutados, chegamos a mais de 170 mil mortes no Brasil até agora. Ultrapassamos a marca de 6 milhões de pessoas contaminadas. Estamos aí às portas de uma segunda onda, segundo alguns. Outros estão dizendo que a gente nem terminou a primeira onda, mas a gente tem observado o crescimento acelerado do Covid-19. Então, se você vai estar no domingo conosco, ligue para a igreja, esteja com a sua saúde em dia, lembrando que nós estamos tomando todos os cuidados necessários e graças ao Senhor até agora, depois de 3 meses que retomamos os cultos presenciais, ninguém foi contaminado. Então vamos seguir esse propósito. Sábado a gente tem um novo estudo na Escola Bíblica Sabática, vamos trabalhar conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, um livro, um material didático extraordinário que vai ajudar você a fortalecer o seu coração no relacionamento com Deus e automaticamente com as pessoas. Um grande abraço para todos vocês, continue firmes na fé, vamos sustentando uns aos outros em oração, vamos adorando o nosso Deus e agora convido você a cantar, louvar, comunhão e adoração. Um bom restante de semana para todos, um grande abraço, fique na paz e até lá.